Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Dando continuidade aqui a série de vídeos sobre hidráulica. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre unidade hidráulica, também chamada de HPU. E a ideia aqui é a gente montar uma unidade hidráulica com os componentes mais básicos. E também vamos tentar montar o mais completo possível. Então, falou unidade hidráulica, a gente vai precisar de quê? De uma bomba. Primeiro caso, uma bomba. Essa bomba aqui, pessoal, ela já é como se fosse uma motobomba. Então já tem um motor acoplado. Dependendo do grau que você vai fazer seu diagrama, você vai desde um diagrama simples, utilizando só a simbologia de tomada hidráulica, que é esse carinha aqui, ou não, ou você pode ir por um sistema mais completo. Se você quer fazer uma simulação da parte de atuadores e válvulas, você pode usar esse símbolo aqui sem problema algum. Agora, se você quer fazer o diagrama hidráulico do seu equipamento, aí você tem que representar no diagrama todos os componentes que tem no seu equipamento. Então, vamos montar uma unidade hidráulica aqui nesse software. A gente vai vir ali, vamos começar pela bomba. Então, bomba. Aqui, unidirecional de alocamento fixo. Tem vários símbolos. Aqui com você montar em sequência, então ele tem acoplamento dos dois lados. Eu quero montar uma unidade com 3 bombas. Existem bombas que existe a possibilidade de você encaixando uma do lado da outra. Então, aqui já tem o acoplamento mecânico na simbologia. Vou pegar a mais simples com um acoplamento mecânico só. Então, aqui está a minha bomba de alocamento fixo, aqui é o acoplamento mecânico. Agora eu vou vir aqui, vamos pegar o motor. Então, se for um motor combustão, ou a gasolina, diesel, quadradinho. Motor elétrico é o redondo, circular, né? Eu posso ter o tipo de acoplamento do bomba direto no motor, se é possível. Ou também usando um acoplamento. Então aqui ele tem um acoplamento simples. Posso também ter um alongador, uma transmissão, um eixo, por exemplo. Ou até uma caixa de redução ou amplificação. Vamos pegar aqui o acoplamento mais simples. E vamos conectar o motor. Então, motor, acoplamento e bomba. Então, só de olhar o diagrama já sei, olha, vai ter um acoplamento mecânico ali. Vai ter motor e vai ter bomba. Já fica mais fácil na hora de fazer uma manutenção e de prever, poxa, não está chegando, o motor liga, mas não está funcionando. Pode ser aquilo, acoplamento mecânico quebrado. Então, já consegue, só pelo diagrama já tem uma ideia de quais elementos de máquina tem. Então, bomba, acoplamento, motor. Próximo, reservatório. Para o reservatório, a gente pode fazer de duas maneiras. Vamos lá para o reservatório agora. Eu posso utilizar esses símbolos soltos. Então, sempre que eu ver esse símbolo, eu sei que ele vai direto para tanque. Aí, direto para tanque, pessoal, pode ter 2 caminhos. Então, mais à frente vocês vão ver esses 2 caminhos. Então, viu esse símbolo, é reservatório. Se você quer algo mais completo, você pode usar aqui um reservatório customizado. Vou colocar aqui inicialmente 4. Acho que 4 vai ser suficiente. Pode ser que falte 1, mas aí na hora a gente vê. 4 tomadas. E aqui eu consigo até ampliar ele para ficar mais fácil. Beleza. Então, ó, primeiro aqui vai ser para a nossa bomba. Beleza. Eu posso ter a bomba pegando direto do reservatório. Existe essa possibilidade. Mas, como a gente está falando de circuito mais completo, vamos começar a colocar aqui alguns caras. O primeiro dele é para condicionar esse fluido. Então, vamos usar aqui, olha, fluido, tá aqui, filtro. Então, vamos filtrar esse óleo antes de ir para a bomba. E foi. Então vamos lá, primeiro detalhe, o óleo, quando você compra um óleo novo hidráulico, ele não vem isento de impureza, ele vem com um nível de contaminante determinado pela norma que você comprou,
Mas normalmente quando a gente joga esse óleo dentro do reservatório, a gente filtra ele. Então o óleo pode até vir pré-filtrado. Aí a gente, antes de colocar no reservatório, a gente filtra ele. E se você ver as unidades de abastecimento, na hora de fazer a troca de óleo de unidades hidráulicas, elas são compostas por 2 filtros. Um filtro de sucção. Qual é a função do filtro de sucção? Proteger a ideia do filtro, pessoal, é sempre proteger o próximo, o mais próximo dele. Então, esse filtro vai proteger a bomba. Então, ele vai ter uma dimensão, a dimensão do elemento filtrante. A micragem dele vai ser para proteger inicialmente a bomba. E por trabalhar com um diferencial de pressão muito pequeno, o diferencial de pressão de uma bomba, vou botar aqui, está no alto, é no máximo 0,8 bar. Não pode ser mais do que isso, não tem como. A gente não consegue chegar no vácuo absoluto para dar uma diferença de potencial tão alta. Então a gente vai ter aí na casa de 0,3, 0,4, vai variar do sistema. Mas é um diferencial de potencial muito pequeno, vou botar aqui 0,5 bar. Que não é o ideal, mas pode vir a acontecer em alguns casos. Cara, 0,5 bar é muito pouco o diferencial de potencial para a gente conseguir um fluxo e ter uma filtragem boa. Já na bomba, depois da bomba, vou botar mais um filtro depois da bomba, filtro de pressão. Aí não, eu tenho aqui um sistema trabalhando em altas pressões. Então mesmo que eu tenha um bloqueio aqui, dando uma DDP, uma diferença de potencial de 10 bar, de um ponto para o outro, a bomba vai conseguir gerar essa diferencial de potencial se o elemento filtrante aqui estiver obstruído. Beleza? Então isso é possível. Aqui não, aqui vai ser sempre muito pouco o diferencial de potencial de um ponto para o outro. Não posso ter um diferencial muito alto, senão não vou conseguir puxar o fluido e vai começar a acontecer algumas anomalias que a gente já conhece, que é a cavitação, né? Esse óleo vai começar a entrar em ponto de ebulição antes da bomba. Então vamos lá. Cavitação também danifica a bomba, né? Pode esquecer, é um dos principais causas de defeitos aí. Então, filtro de sucção, depois da bomba, um filtro de pressão. Esse filtro de pressão aqui pode ter umas variáveis. Normalmente pode ser que seja direto da bomba ou depois de alguns componentes, né? Vamos ver aqui. Aproveitando que está aqui na unidade de condicionamento, no Brasil normalmente a gente não tem problema de baixas temperaturas, então a gente não precisa aquecer o fluido. Normalmente precisa de resfriar o fluido. Então aqui no cooler, os trocadores de calor, pode ser um trocador de calor. Esse aqui é o mais simples, ele só diz que troca o calor, é só para... Agora se ele é por ar ou por um outro fluido, não especifica, né? E esse aqui normalmente troca de calor também, externo. Aí aqui a gente pode ter um sistema hidráulico, ou água direta, ou passando por um sistema, normalmente utiliza água como fluido de refrigeração, né? Então aqui é a tomada para água e aqui o fluido nosso passando normalmente. Então um cooler, dependendo do tamanho do reservatório da aplicação, vai se fazer necessário trocador de calor. Em alguns equipamentos não fica na unidade hidráulica. Em outros eu já vi acoplado, muito próximo à unidade hidráulica, o trocador de calor. Então, aí aqui eu vou colocar junto, mas às vezes vai ficar separado o trocador de calor. Outro cara super importante, a gente falou de locamento fixo, uma bomba de locamento fixo tem que ter uma limitadora de pressão. Se ele vai estar sempre jogando uma quantidade de óleo, se não utilizar esse óleo, a pressão vai elevar e a gente precisa limitar essa pressão a uma pressão máxima. Então, válvulas de pressão. Vou pegar aqui uma válvula de pressão para tanque. Aqui, pessoal, começa a ter algumas diferenças. Se tem uma válvula simplesmente regulada, é esse carinha aqui. Ou se for uma pré-pilotada, pode ser que ela tenha um piloto externo. Então, pode ser desse tipo aqui. Vamos colocar desse tipo, que é o que tem tomada para ventagem, né?
Tem no vídeo já no canal aí falando sobre ventagem, bem interessante. Então aqui, pessoal, tá como? Eu tenho filtro, trocador de calor e aqui o limitador de pressão. Deixa eu ver se eu consigo alguns conectores aqui. Tá, vamos colocar um conector desse aqui só para representar uma tomada de pressão. Então, olha, a tomada de pressão que eu vou usar no meu circuito, eu posso pegar ele desse ponto aqui. Então, aqui pode ser um ponto. Outras aplicações, dependendo do nível de segurança, tenho medo desse equipamento não haver a troca do filtro de pressão, ele vir entupir, eu não quero sobrecarregar nem minha parte elétrica, nem o motor. Então, pode ser alguns casos de aplicação aqui também. Qual o problema de você aplicar aqui, antes do filtro? O filtro ele pode ser obstruído e aí sim, o filtro obstruiu, eu tenho uma aplicação aqui, vai funcionar. O problema é que você, dependendo do particulado, pode vir a danificar essa válvula ou travar ela aberta. Então ele pode sedimentar ali na carretel da válvula, deixando ela aberta. Então é um pouco arriscado também. Mas vamos deixar o nosso aqui em cima, filtrado, para aumentar o rendimento desse equipamento. Beleza, a ventagem a gente não vai usar para nada, vou botar aqui um plug, travando. Ou a gente pode botar também uma tomada dessa aqui, não tem por que não deixar uma tomada dessa. Beleza, e agora? Agora, pô, retorno para tanque. Né? Fiz uma... Deixa eu voltar para como estava antes. Então, olha, retorno para tanque. Vou dar uma volta nele aqui, vou parar ali. Deixa eu pegar outro componente. Retorno para tanque, pessoal, a gente vai usar também o filtro de retorno. Então, retorno para tanque. Vou pegar uma outra conexão dessa, vou botar aqui em cima também. Beleza. Lembra que eu falei que teria 2 retornos para tanque? Então, esse é o nosso primeiro retorno para tanque. Esse é o que vai dar maior vazão. Todo o fluido do circuito, a maior parte dele que vai fazer ação, que vai fazer movimentação, ele vai passar por essa conexão. Então, esse aqui é a tomada de retorno para tanque do nosso circuito. E aqui é a tomada de pressão para o nosso circuito. O que está acontecendo? A bomba joga, passa por um filtro de pressão, passa por um trocador de calor. Então agora eu tenho um óleo com baixa impureza e baixa temperatura. Se eu for utilizar ele, vai para o circuito. Se eu não for utilizar, ele passa pela válvula limitadora de pressão, passa por um filtro de retorno e vai para o tanque. E esse aqui, olha, deixa eu pegar um plug botar um plug aqui também. Vamos conectar nesse cara aqui. E quem é esse cara? Esse cara aqui é o retorno que a gente chama de dreno. Então, o dreno, pessoal, qual é a diferença dele de cara aqui? Não tem um filtro de retorno. O dreno não normalmente são baixas vazões e eu não quero nenhuma restrição, eu não quero uma diferença de potencial nesse tipo de linha. Normalmente é uma regulagem de uma válvula, é um ponto de lubrificação, é um ponto de escape de pressão, para tirar a pressão residual de uma válvula. Então é uma vazão baixa de cara e também baixa em relação a esse cara aqui. Quer dizer que você, dependendo da máquina, você vai ter um dreno com 20 litros por minuto. Aí sim, 20 litros por minuto é uma vazão alta. Mas se for comparar com a vazão desse circuito, deve ser muito maior. A vazão principal, né? Então, o primeiro diferencial é esse, ele não passa pelo filtro de retorno. Então, se ele trazer particulados, não vai ficar no filtro de retorno. Vai ficar onde? No reservatório. Então, se ele vai jogar impureza no reservatório, eu preciso de um filtro para proteger a bomba. Beleza?
Dentro do reservatório existem algumas particularidades. Inclinação, dá prioridade para não ter uma queda de altura tão grande, então é um reservatório de área, com uma área um pouco maior. Então, área superficial, né, um pouco maior. Essas características eu não vou entrar hoje no vídeo. A ideia é só falar dos componentes básicos aqui. Então, faltou... Pô, mas tá faltando um carinha aí. Quando eu começar a utilizar óleo, e esse óleo começar a fazer movimentação, a encher cilindros, e o nível vai cair. Se o nível cair, numa máquina estacionária, alguém tem que completar. Então tem que entrar alguma coisa. Então tem que entrar oxigênio. A gente vai ter também um filtro. Cadê o filtro aqui? Aqui. Um filtro para o ar. Então qual a função desse cara? Deixar entrar particulados que está em suspensão no ar. Também não deixar a umidade entrar. Então, se entrar umidade, normalmente esses filtros ele tem um material, uma sílica, para absorver essa umidade relativa e entrar o ar sem umidade dentro do reservatório. E quando esse reservatório sair também, o ar de dentro ele vai sair livremente. E dependendo do nível dele também, algum vapor vai ficar condensado. O vapor de óleo vai ficar condensado dentro dele também para não contaminar o ambiente. Mas a função principal nossa aqui é não deixar particulados entrar e nem umidade. Beleza, então temos quantos filtros? 4 filtros. Filtro de pressão, filtro de sucção, filtro de retorno, filtro de ar. Beleza? Alguns filtros, como de retorno, por exemplo, para não dar um calço, quando ele começa, até o de pressão também, alguns modelos, a maioria alguns filtros já vem algum indicador de saturação. Quando ele começa a ficar saturado, a diferença de potencial começa a aumentar e o mecanismo vai e mexe um ponteiro, saindo lá desde o verde, de utilização, até um vermelho obstruído. Além disso, dependendo do filtro, normalmente aqui no filtro de retorno, a gente utiliza um bypass. Então, caso esse filtro venha a obstruir, o óleo consiga passar. Então, vou pegar uma check valves aqui, uma válvula. Uma válvula aqui, beleza. Então, pode ser uma dessa aqui, uma mola ou sem mola, tanto faz. Então, olha, a gente quer que quando o óleo venha, dependendo da pressão, ele passe. Então, vamos rotacionar esse carinha aqui. Coloquei o símbolo da mola para representar que precisa de uma pressão. Aqui em cima mesmo. Então, o óleo vem, retorno. Se tiver pressão suficiente para vencer essa mola, o óleo passa por aqui e vai para o tanque. Qual é a pressão necessária? Quando o filtro saturar. Então, o filtro saturou, a bypass deixa o fluido passar. Isso também é comum em filtros automotivos. Alguns filtros de moto têm um sistema de bypass também. Caso o filtro sature, ele abre e não vai faltar lubrificante no sistema. Vai lubrificante sujo, mas é melhor do que não ter nada. É melhor ter um pouco de lubrificante do que zero de lubrificante. Beleza, se isso aqui tudo estiver montado em uma estrutura, a gente não pode esquecer de desenhar um retângulo. Para simbolizar que isso aqui está tudo em uma parte fixa única. Então, eu venho aqui no retângulo, 2 cliques. E vamos colocar aqui o que? Traço e ponto. Então, linha, traço e ponto. Representa aqui essa estrutura, esse bloco, todos esses conjuntos fisicamente estão montados, unidos fisicamente e estão numa região muito próxima.
Então não confunda com mangueira, que é uma conexão mecânica, né? Mas elas estão montadas no mesmo bloco, é uma estrutura mecânica junta. Então a gente fecha por aqui, né? Então a gente tem um reservatório completo, todos os componentes. Pô, comprei um equipamento e não veio com todos esses filtros. Então cada projeto às vezes toma uma decisão para usar um filtro ou não. Então dependendo do equipamento se faz necessário ou não, né? Então tem que ter alguns cuidados. Então filtro, eu vou falar uma aula só sobre filtro, tipo, as características, né, na hora de adquirir um filtro desse e até na hora de dimensionar. Mas vai ser bem lá para frente. Mas é bem tranquilo de se entender. Então, casos comuns, você vê equipamentos que não vêm com filtro de sucção. Então, normalmente quando o cara ele acaba não utilizando esses filtros de sucção, é porque às vezes o nicho de mercado dele não tem uma manutenção preventiva e nem corretiva e nem preditiva nenhuma. Então, quando o índice de manutenção é muito baixo em um tipo de equipamento, para não falhar a bomba antes, por um problema de cavitação, então é comum você pegar um histórico de equipamento e ver que os maiores índices de defeito na bomba ser devido à cavitação. Cavitação por quê? Porque o fio de sucção obstruiu e não foi feita a troca. Então, esse tipo de equipamento, normalmente o pessoal opta por não mandar com filtro de sucção. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, dependendo também da geometria do reservatório, a posição da bomba. Então, coloquei numa posição que já é difícil a bomba succionar o fluido. Aí não tem jeito, às vezes vai ter que utilizar sem filtro mesmo, de sucção. Aí tomar um pouco mais de cuidado com os outros filtros. Beleza? Então, pessoal, só um detalhe, aqui no Automation Studio, na hora de você simular, não está tendo vazão. Você clica aqui no acoplamento. Clicou no acoplamento, ele fecha e começa a funcionar. Espero que tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal, aguardem as novidades. E qualquer coisa deixe seu comentário. Só faltou um componente aqui que eu acabei de perceber agora. Foi um manômetro. Também pode ser utilizado aí um manômetro próximo à linha de pressão, né? Então posso ter aqui um manômetro também para indicar a pressão do meu sistema. Beleza, pessoal? Muito obrigado, hein?